Bem-vindos ao canal. Hoje faremos operações utilizando o conceito de suporte e resistência, que são barreiras de contenção de preço, onde normalmente vemos uma reversão e oferece excelentes pontos de entrada para compra ou venda da nossa opção. Observando essa imagem de gráfico, por exemplo, podemos ver alguns pontos onde o preço atingiu e reverteu seu movimento. E todas as vezes que o preço atinge aquele patamar, esse comportamento se repete. Se traçarmos aqui retas, nós podemos visualizar esse conceito de barreira. Então, essa região abaixo dos preços nós vamos chamar de suporte e acima do preço chamamos de resistência. Observamos aqui uma tendência dos preços se movimentarem na direção de uma dessas duas retas. E ao atingir a área da reta, nós percebemos a reversão do movimento. Sempre que isso ocorre, nós percebemos a reversão do movimento. Então, uma vez identificada essa área de resistência, essa área de suporte, nós vamos estar identificando bons pontos de entrada. É importante a gente perceber que essa região, na realidade, não é uma reta, não é uma linha, ela é uma área. Então, às vezes, ela vai causar reversão um pouquinho mais abaixo, como aqui no gráfico, ou um pouquinho mais acima. Mas o importante é que quando o preço chega naquela área, ele vai ter esse comportamento de reversão do seu movimento. Essa área também pode ser rompida. A resistência ou suporte, em algum momento, ele vai ser rompido. E o importante é que quando isso ocorre, ele passa automaticamente a funcionar como um suporte ou como uma resistência. Nós observamos aqui também nesse gráfico que na terceira vez que o preço atingiu a reta de resistência, ela foi rompida. E após o preço trabalhar acima desse patamar por algum tempo, ele caiu novamente e atingiu essa área que antes era de resistência e agora está funcionando como suporte. Então, se nós conseguirmos identificar corretamente essas áreas no gráfico, nós vamos estar aqui percebendo boas oportunidades para a compra ou a venda da nossa opção. Agora vamos fazer a marcação dessas linhas no gráfico. Primeiro nós mudamos para um gráfico em linha, que fica mais fácil visualizar onde é que está ocorrendo os pontos de reversão. Mudamos também aqui o período para 5 minutos. Então nós sempre vamos identificar esses pontos de reversão num período que seja dois períodos acima daquele que você está operando. Então eu opero em 60 segundos e aí eu vou fazer marcações no gráfico em linhas a 2 minutos e também a 5 minutos. E aí eu vou ter uma visualização assim mais clara de onde está ocorrendo esses pontos de reversão. Eu poderia fazer também no gráfico em barras, que é o gráfico que normalmente eu opero. Mas a visualização do gráfico em linhas, para marcar esses pontos, ela acaba sendo bem mais interessante. Então nós vemos aqui, por exemplo, vários pontos onde o preço tocou aqui nessa região, veio até essa região e ela funcionou aí bem, às vezes como suporte, às vezes como resistência. Essa aqui funcionou aqui como suporte 3 vezes e possivelmente o preço vai em direção a ela daqui a pouco. Vamos marcar mais esse ponto aqui no gráfico ainda de 5 minutos. É o ponto que funcionava ali como uma resistência e que agora está funcionando como suporte. Então mudamos o período do gráfico para 2 minutos e daí nós vamos observar uma pequena mudança em relação aos fechamentos que nós tínhamos com 5 minutos e agora nós estamos com 2 minutos.
A maioria dos pontos nós vamos observar aqui que está coincidindo. Tanto no gráfico de 2 minutos quanto de 5 minutos está coincidindo, o que é uma boa sinalização de que esses pontos realmente são pontos fortes de reversão do preço. Aqui nós vamos ver que o gráfico de 2 minutos fechou um pouquinho abaixo do gráfico de 5 minutos. Nós podemos observar aqui essa pequena divergência. Então aqui o ponto de reversão pode não funcionar exatamente como a linha, né? Ele vai funcionar dentro dessa faixa aqui dos 5 para os 2 minutos. Então nós vamos fazer aqui essa marcação e também colocar numa cor diferente para a gente saber que tem aqui essa divergência. Então o preço pode fazer a reversão na linha azul, pode fazer a reversão na linha amarela. Vai depender aí da movimentação que nós vamos ter durante a operação. Vamos retornar agora para o gráfico de barras, que é o gráfico que eu gosto de utilizar para as operações, e também o tempo de 1 minuto, para a gente trabalhar com as opções turbo de 60 segundos. E aí nós esperamos aí o preço estar fechando numa dessas regiões. Vamos fazer aqui um valor de R$10 para começar, para a gente testar se a estratégia está funcionando bem. Nós conseguimos ver agora no gráfico de barras como é que o preço se comportou quando atingiu aquelas retas que nós marcamos lá no gráfico de linhas. E aí nós vamos aguardando aqui ele chegar mais próximo ali da linha amarela ou rompendo aqui a linha azul que nós marcamos para 5 minutos. Esse gráfico está bem favorável para essa estratégia com suporte e resistência. Nós observamos assim que o preço está bastante lateral. Quando você estiver trabalhando com um gráfico que os preços estejam numa tendência muito forte de alta, numa tendência muito forte de baixa, ele não vai ficar ideal para trabalhar com essa estratégia de suporte e resistência. Aí já é mais indicado, de repente, você trabalhar com médias móveis, trabalhar com Fibonacci, que consegue fazer ali uma projeção de um nível até onde os preços podem atingir. Então, suporte e resistência funciona melhor assim, quando o mercado está mais calmo, está com menos volatilidade, com menos movimento, e daí ele normalmente vai atingir essas barreiras de preço e vai retornar. Então nós vemos aí o preço tentando entrar nessa área de suporte, e aí se ele fechar aqui dentro dessa área, abaixo dessa linha, vai dar um bom ponto já de entrada para a gente entrar comprando a opção, né, para ela fechar acima do patamar. Infelizmente ela não fechou dentro, e eu gosto também sempre de operar, entrar sempre no fechamento de uma barra. Eu não gosto muito de entrar pelo meio, né, mas também quem achar interessante fazer esse tipo de operação, no momento que o preço entrou aí na área, cruzou essa linha de suporte, quem achar que já pode entrar, aí já faz a compra, né, pode trabalhar dessa forma também, pode operar dessa forma também. Aqui nesse caso o preço começou a subir e está batendo aqui numa reta de resistência. Vocês lembram que a gente marcou aqui essa reta, é um ponto que estava funcionando aqui como suporte nesses períodos anteriores, né? E agora ele está funcionando como resistência. Então eu vou fazer uma entrada aqui no fechamento da barra, aquele valor inicial de R$10 para a gente vir testando a estratégia, ver se ela vai funcionar bem, se vai dar certo.
Então a gente vai vendo que por enquanto o movimento de preço está respeitando aquela reta ali como resistência agora. Ela vinha funcionando como suporte, ela foi tocada aí umas 4 vezes, foi rompida, depois foi rompida como suporte, depois foi rompida como resistência, e agora ela está novamente sendo testada como resistência, mas ela está segurando bem os preços aí, então parece que a gente vai conseguir ganhar essa. Ok, acertamos essa e agora nós vamos seguir a estratégia. Nós vamos esperar o preço fazer a movimentação, fechar abaixo aqui da linha de suporte, ou subir novamente, testar aquela linha de resistência, né? Mas nós vamos aqui aguardar, vamos estar observando para a gente poder fazer a próxima entrada. Está testando a reta de suporte. Eu vou aguardar mais um pouco, porque na verdade a gente começou a operar agora, né? Então eu preciso realmente sentir, eu prefiro fazer a entrada se o preço fechar abaixo da linha de suporte. Por enquanto ele está testando 2 vezes, aí já está retornando para cima, assim está respeitando a linha de suporte que a gente identificou ali naquela visão do gráfico de linha. Muitas vezes eu gosto de operar também com um valor mínimo em torno de 1% do que eu tenho aí de capital. E então, como o gráfico está sinalizando bem que a estratégia vai funcionar, eu vou entrar com a próxima ordem no valor de R$ 30, que é 1% aí do que eu tenho atualmente investido aqui nas opções binárias. Eu também gosto de operar com martingale, então se eu entrar de repente com alguma ordem aí e ela falhar, eu já aplico logo o martingale em seguida para recuperar o valor que eu tiver perdido na primeira aplicação, no primeiro investimento. Então agora o preço está vindo, né? A gente percebe que ele já é agora a terceira vez que ele está tocando, testando a reta de suporte e tem uma boa possibilidade aí que ele feche abaixo dessa linha agora, né? Vamos ver a direção que o preço vai tomar nesse movimento agora. Essa estratégia costuma funcionar bem pelo aspecto psicológico que está implícito nela. Os vários operadores de mercado que estão aí comprando e vendendo moeda, analisando gráfico, fazendo análise técnica, eles acabam também identificando esses pontos de reversão nas suas operações de day trade. E então sempre que o preço atinge aquele patamar, os operadores vão entrar comprando, vão entrar vendendo, e daí a gente tem como resultado, através da análise gráfica, essa visualização desse movimento de preço. O preço já tocou aqui várias vezes e retornou, né? Então eu vou fazer essa entrada. Parece que está um comportamento padrão, o preço está testando a reta e está fechando fora da reta, acima da reta. Já fez isso ali 2, 3 vezes, né? Então nessa quarta vez eu vou fazer essa tentativa. Parece que dessa vez ele vai fechar dentro. Eu me precipitei um pouquinho, eu deveria ter esperado, mas não tem problema. Vamos entrar com o martingale. Eu entrei inicialmente com R$ 30, eu aplico o martingale. Eu uso um multiplicador de 2,25. Isso tem pessoas que utilizam apenas o dobro.
mas o dobro ele acaba reduzindo aquele valor inicial de lucro que você teria se, se utilizasse se utilizar o 2,25. Então, eu consigo recuperar o valor que eu perdi, mas também consigo ter o lucro que eu teria na primeira jogada, utilizando o 2,25 como multiplicador. É óbvio que o risco aumenta, né? Então você tem que utilizar o martingale com um pouco de cuidado. E está aí a operação, nós ganhamos essa também, e vamos então aguardar o próximo ponto de entrada, né, pessoal? Ou acima de uma reta de resistência, ou agora abaixo da reta de suporte. É muito importante seguir a estratégia, pessoal. Se a gente sai da estratégia, a gente começa a ter problemas. Mais importante do que ter a estratégia é seguir a estratégia, ter essa disciplina, ter paciência. Talvez o mais difícil da operação com opções binárias é exatamente ter a disciplina para guardar o momento certo, ponto de entrada, para poder fazer as operações corretamente. Aí nós estamos aqui mais um fechamento abaixo da linha de suporte, então é mais um ponto de entrada aí na nossa estratégia. Lembrando também que nenhuma estratégia vai funcionar 100%. Mas se você conhece alguém, se você vê algum vídeo, algum material que te promete 100% de acerto, isso é matematicamente impossível. Nós trabalhamos aqui com probabilidades. E nessa estratégia especificamente, nós temos uma grande probabilidade do preço reverter. Mas muitas vezes também esse preço vai romper o suporte, ou vai fechar duas vezes abaixo da linha de suporte. Agora, por exemplo, nós temos um outro fechamento, aparentemente, abaixo. Então vamos preparar aqui o martingale, mais uma operação que eu perdi. Então não há como garantir 100% de certeza que você vai acertar todas as operações utilizando essa estratégia, ou utilizando uma estratégia com médias móveis, ou utilizando qualquer indicador que alguém prometa ter desenvolvido. A operação com opções binárias é uma operação que você está trabalhando com probabilidades. E o fator variância muitas vezes vai fazer com que você tenha várias perdas em sequência, mesmo que você esteja seguindo a estratégia e mesmo que você esteja tendo a paciência para entrar nos momentos corretos. Então aqui nós estamos acertando mais essa operação e nós vemos aqui que a linha de suporte ela não foi totalmente vencida, embora esse próximo movimento de preço aqui já esteja dando uma sinalização um pouco interessante. A gente precisa estar atento a isso. A gente vê que o preço está tendo alguma dificuldade para retornar para cima da linha de suporte. Então a gente talvez aí possa considerar que ela está sendo rompida, e se realmente for isso, ela vai passar a funcionar como uma resistência. A gente está vendo aí a dificuldade que o preço está tendo agora para fechar acima dela. Então ela que estava funcionando ali como um suporte, agora está passando já a funcionar como uma linha de resistência. Nós vemos que o preço passou dela, esteve acima dela, mas acabou fechando abaixo. Vamos aguardar o preço fechar acima então dessa linha, que agora é uma linha de resistência, ou abaixo aqui da linha de suporte, né?
Ela está testando novamente a linha amarela do gráfico de 2 minutos e já está dando aqui uma nova oportunidade de compra da opção. Vamos aguardar o fechamento, ok. Fechou a barra aos 31 segundos. E aí nós fizemos mais essa entrada e vamos ver se o preço respeita a reta de suporte. Então, vendo aqui também ele já testando a reta de resistência. Vamos ver como é que ele está se comportando, porque de repente vai dar também para a gente operar com essa reta de resistência. Então, acertamos mais essa. Já podemos aproveitar que ele está testando a reta de resistência para fazer uma entrada aqui no nível da reta. Ele está aqui nesse movimento entre a reta de resistência e a reta de suporte. Como nós tínhamos dito que o preço tem a tendência a se mover em direção a essas retas. Então nós vemos aí que ela respeitou a reta de resistência e nós acertamos mais essa operação. Vou terminando esse vídeo por aqui. Em linhas gerais, a estratégia com suporte e resistência funciona bem quando a gente identifica os pontos de suporte e resistência utilizando um período superior no gráfico. Como eu fiz trabalhando a 1 minuto, eu fui buscar suporte e resistência a 2 minutos e a 5 minutos. Então fica bem sinalizado no gráfico os pontos onde provavelmente o preço vai estar revertendo. Então, pessoal, desejo aí boas operações a todos e no próximo vídeo nós vamos estar aí detalhando um pouco mais aí, mostrando outras operações com suporte e resistência ou com outras estratégias.